falo são palavras gestadas no decorrer de uma caminhada. Eu tenho 39 anos, faço 40 ainda esse ano. Eu fiquei 20 anos da minha vida, Roberta, em mais absoluto silêncio, no fundo da sala, com um capuz na cabeça, torcendo para não ser visto, não ser enxergado, para ser invisível. 20 anos em que a minha palavra como empacotador de mercado ou balconista de sorveteria era programada. Sequer ela era minha. Ela era uma orientação de um gerente, apenas. 20 anos sem ler sobre mim, sem entender, sem compreender. Apenas vivendo e compreendendo na escola do mundo, que muitas vezes é violenta e exige o silêncio. As palavras podem te tornar escravo delas, dos lugares em que a gente sobreviveu. Todo respeito ainda é pouco. Viver é coisa de louco por aqui. E depois dos 20, que entrei na universidade no curso de sociais, e comecei a ler, comecei a perceber, eu fiquei mais 10 anos só lendo e escrevendo um pouco. E essa última década, essa quarta década, eu ando falando palavras que há muito tempo foram gestadas pelos pés, que carregam um corpo preto, que andaram em ruas de terra, que remontam ao sertão do Nordeste, da Paraíba, no momento que era o estado mais pobre do Brasil. Atravessei desertos e sou testemunha desses crimes que o Estado é capaz de cometer com a omissão ou permissão da sociedade. E como testemunha, eu trago uma verdade. Não que eu seja melhor ou pior, mas o meu testemunho é a minha verdade, do que eu vi, do que eu vivi. E essa verdade incomoda, porque é um espelho em que muita gente se vê nu frente a ele. E eu digo essa verdade como quem sobreviveu. Eu digo com a vontade de quem carrega o luto e não quer que o seu ente querido seja esquecido. Porque essa verdade ressuscita aqueles que morreram. Alista-os para a guerra do presente. Quando as mães de maio vão à praça e trazem o nome e o rosto dos seus filhos, é para lembrar, mas também para alistá-los naquela batalha. Porque quando o inimigo vence, não vence só nós, hoje, 2023. O inimigo vence os que, infelizmente, tiveram suas vidas desperdiçadas. O inimigo triunfa, marcha sobre os nossos crânios, dos nossos ancestrais. E quando nós vencemos, eles vencem com a gente. Isso é uma espécie de redenção. É o que me dá energia, motivação e a minha filosofia política. Muito bem, pessoal. Terça-feira, 22 de agosto, 7h04 da manhã, estamos começando o Desperta ICL. Este é o Renato Freitas. Quis começar o programa de hoje de um jeito um pouco diferente, né? Colocando esse trecho do vídeo do Renato, que foi entrevistado ontem pelo programa Sinapse, o programa que estreou ontem aqui no ICL, o programa da Robertinha e do César, que vai ao ar todos os dias às 7h30 da noite. Que baita trecho, né? O Renato Freitas, para quem não conhece, por favor, vejam o que ele anda fazendo, prestem atenção nesse cara. Esse cara é muito inteligente, fala comovente. Ontem assisti o programa, assisti a estreia do programa, aliás, o cenário tá todo muito bonito. O ICL Notícias, segunda edição, começa às 6 horas da tarde. Mudou o cenário também, tá diferente, então é uma reestreia e agora o ICL tem um programa novo. E aí eu tava assistindo ontem e acabei vendo esse trecho emocionante, depoimento do Renato, né? Todo mundo parado, inclusive na redação, né? No estúdio do ICL, o pessoal, comentários que o pessoal ficou parado, todo mundo olhando isso. Então eu quis trazer pra gente começar essa terça-feira um pouco mais esperançoso. É uma fala que carrega um sentimento muito bonito também, né? E mostra que a política pode ser também poesia em corações como o do Renato Freitas. Renato, parabéns, cara. Olha, eu fui dormir feliz ao ouvir isso ontem, né?
mostra tem um lado triste, né, da história, mas tem um lado de esperança, como ele fala. Isso dá esperança para a política dele, dá esperança para muita gente. O Renato, que é um cara perseguido, né? Perseguido por ser quem ele é. Essa é a grande verdade, né? A gente já viu várias idas e vindas do Renato aí. Foi caçado em Curitiba quando era vereador por ter feito uma manifestação dentro de uma igreja, depois acabou conseguindo o mandato de volta e virou deputado federal, pro desgosto dos caras que caçaram ele. Aliás, fez mais votos somado do que a maioria das pessoas que votaram para tirar ele lá da Câmara de Vereadores de Curitiba, né? Então, tá aí, acompanhe o ICL agora, aliás, tenho falado sobre isso, né? Quando termina o Desperta aqui, vocês fiquem por aí, porque a manhã toda do ICL, ela é transmitida nesse mesmo link. Então a gente começa aqui às 7 horas da manhã e vai até 11h30 da manhã. Temos vários programas na sequência. E no final da tarde, às 6 horas, ICL Notícias, segunda edição. E depois tem o Sinapse, que é esse programa que começou ontem. Aliás, o cenário muito bonito. Gostei muito dessa tela, né? Desse modo de entrevistar. Esse ângulo de câmera também ficou muito próximo, ficou muito legal, mostrando a qualidade também da turma toda do ICL. Parabéns para todo mundo que produziu o cenário, que fez a iluminação, que fez a primeira transmissão ontem. Ficou demais. Quis começar o programa hoje com esse trecho para a gente já começar a terça-feira mais animado. Tudo bem com vocês? Tudo certo? Quem está chegando por aí já vai deixando o seu like. Inscreva-se no canal, estamos ao vivo em todos os canais do ICL, em todas as redes sociais e também no canal do Eduardo Moreira e também no canal do Leandro Demore. Estamos transmitindo o Desperta ICL também para a nossa rede, para a TVT em São Paulo e Grande São Paulo, TV aberta, né? Para a TV Quirumurê, na Bahia também, TV aberta, e para a Rádio Brasil Atual, nas ondas do seu radinho. Tudo bem com você, Jimmy? Tudo certo? Tudo certo. Fez assim, Jimmy. Beleza. Jimmy é um homem de poucas palavras, né? Apesar de flamenguista, é uma pessoa muito legal, né? Tá esperançoso para os jogos do Flamengo? Eu, Jimmy? Quando é que joga o Flamengo? Amanhã? Quando é que é? Domingo. Domingo? Mas quando é o jogo da Libertadores? Não tem mais. Não tem mais. É verdade. Eu tinha esquecido, Jimmy. Acontece, né, Jimmy? Acontece. Vocês vão se acostumar a jogar Libertadores. Vai ficar igual o Grêmio, vai acostumar, vai jogar vários. É normal, tem uns. Um abraço para todo mundo aí que tá assistindo o programa, que é torcedor do Flamengo também, né? Eu fico fazendo piada aqui, mas eu gosto muito de ver futebol e gosto muito de ver o Flamengo jogar. Já fui ver jogo do Flamengo, inclusive, que era Flamengo que o Grêmio não estava jogando. Fui ao Maracanã, morei muitos anos no Rio de Janeiro, fui ao Maracanã. Falei esses dias, né? Eu vi esse time do Flamengo em montagem, né? Vi o Vini Júnior jogar em 2019, ainda antes de fechar tudo, né? Por causa da pandemia, né? E estava programado para ver a final no Maracanã também em 2020, que acabou não acontecendo. Então tá, né, Jimmy? Acontece, são coisas da vida, meu caro. Gente, vamos lá. Antes de mais nada, eu quero fazer um convite para vocês. Atenção, pessoal que mora em Porto Alegre. Na quinta-feira, essa quinta-feira, agora, tá? Teremos a exibição gratuita do filme que estreia agora, essa semana no Brasil, com o pai do Julian Assange. O pai do Julian Assange está no Brasil. Tá? E aí o filme estreia essa semana. O senhor John Shipton, ele vem para o Brasil para lançar o filme. O nome do filme é Ítaca, a luta de Assange. Foi lançado em 2021, mas agora está começando a rodar os cinemas do Brasil. Está estreando em várias salas por aí. Prestem atenção, eu acho que Recife, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Brasília também, São Paulo. Então fiquem de olho. Eu assisti ao filme ontem. Por quê? Porque eu estarei na quinta-feira em Porto Alegre, e já dou o serviço para vocês aqui, tá? Vai ser acho que lá no Cine Capitólio, né? Deixa eu ver aqui. 24 de agosto, será... Onde é que será aqui? Seria na Sala Redenção. Então atenção, quem tá em Porto Alegre. O pai do Julian Assange estará em Porto Alegre no dia da exibição do filme, que será na quinta-feira, 24 de agosto, portanto, depois de amanhã, às 19 horas, na Sala Redenção, lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, tá? Então, estarei lá para fazer um cine-debate com o pai
do Julian Assange, o John. Então, o John estará na cidade, a gente vai assistir o filme juntos. A entrada é gratuita, então se você quiser assistir ao filme e participar do debate depois, a gente vai abrir para perguntas também, vamos tentar fazer uma conversa com todo mundo que estiver lá. Chegue cedo, o filme começa às 19 horas, a entrada é gratuita e, claro, ela é limitada em relação ao número de pessoas que cabem na sala. E aí depois faremos uma conversa, eu e o John, para falar sobre o filme e sobre a situação atual do Assange. O filme basicamente conta a entrada do John na defesa pública do Assange, quando o Assange finalmente é extraído da embaixada do Equador, onde ele ficou 7 anos morando lá dentro, né, sem poder sair. Em determinado momento ele é expulso de lá, é preso, o Assange encontra-se preso hoje, lembrando que está preso simplesmente por ter divulgado segredos que os Estados Unidos tentavam esconder do mundo, principalmente em relação às guerras do Iraque e do Afeganistão. O principal vídeo que o Assange divulgou no Wikileaks, na época, foi aquele vídeo da Força Militar Americana atirando contra civis em solo no Afeganistão e acabou matando pessoas. Tinha ali também um jornalista, crianças, né, e pessoas que não tinham absolutamente nada a ver com a guerra. O Assange acabou sendo preso por isso e hoje corre o risco de ser extraditado para os Estados Unidos, o que é obviamente um absurdo. Então a gente vai falar sobre isso. O John, que é o pai do Assange, entrou nessa luta para valer. Esse filme acompanha a rotina dele em Londres, que é onde o Assange está preso, e aí, claro, explica, esmiuça ali o caso Assange. Então, de novo, quinta-feira, conhecido também como depois de amanhã, às 19 horas, na Sala Redenção, em Porto Alegre, lá na URGS, estaremos conversando eu e o pai do Julian Assange, o John Shipton. Então, primeiro a gente assiste o filme juntos e depois a gente faz uma conversa com o John, tá bom? Eu, John e vocês. Então, espero vocês, quem puder também, espalha isso, manda essa mensagem para as pessoas que vocês conhecem, que moram em Porto Alegre ou próximo de Porto Alegre, que têm interesse na causa. Essa causa é muito importante e não tem a ver com Julian Assange, ela tem a ver com os jornalistas do mundo todo. É o primeiro caso na história dos Estados Unidos em que um jornalista e editor é acusado de ter publicado notícias, publicado fatos. Esse é o caso do Julian Assange. E caso ele seja extraditado para os Estados Unidos e condenado, isso vai impactar na imprensa no mundo todo. Porque daqui a pouco a gente está publicando alguma coisa aqui no Brasil, por exemplo, espionagem dos Estados Unidos em cima da Petrobras, que aconteceu, espionagem de uma empresa terceirizada que depois vendeu, isso está no filme, inclusive, que depois vendeu os materiais para os Estados Unidos em cima da Dilma, em cima do Lula, né, em cima de outros chefes da América Latina, Cristina Kirchner, Rafael Correia. Aí a gente publica isso, daqui a pouco tá os Estados Unidos pedindo para a gente ser extraditado para os Estados Unidos para cumprir pena lá, por ter publicado esses materiais. Esse é o caso do Assange, né? Nos últimos 10 anos fizeram uma campanha, inclusive midiática, a imprensa americana demorou para entrar nessa história do jeito certo, para destruir a reputação do Assange, né? Fizeram uma pré-acusação em relação a um crime sexual que ele teria cometido na Suécia, isso foi derrubado depois, e foram minando a reputação dele, para passar a impressão para as pessoas, inclusive as pessoas que defendiam o Assange, de que o Assange não é bem assim, esse cara é um criminoso. Então a gente vai exibir o filme na quinta-feira em Porto Alegre, às 19 horas, na Sala Redenção, falar com o pai do Assange. Para quem não conhece a história, vai lá que a gente vai explicar tudo para vocês, tá bom? Vai ser um prazer receber quem mora em Porto Alegre e na Grande Porto Alegre e quem estiver passando pela cidade também. Então fiquem de olho, eu vou lembrá-los amanhã e na quinta-feira também, mas já espalhem a palavra para a gente poder se encontrar por lá, tá bom? 40 graus no inverno, onda de calor recorde atinge o país, veja os estados mais afetados. Ontem eu fui passear de bicicleta com o meu filho, na pracinha, e chegando na pracinha tinha um ipê roxo, completamente florido, assim, lindo, né? Os ipês são lindos, o ipê roxo e o ipê amarelo, tem muito no sul do Brasil. E eu fiquei horrorizado. Meu filho olhou e falou: que lindo, olha que bonito que tá a árvore. Só que, gente, estamos em 22 de agosto. Era pra gente estar falando agora aqui em quantos graus de 0, né? 2, 3, -1, -2 de madrugada.
E tá assim, um clima de primavera. A natureza tá toda confusa, tanto é que as árvores estão florindo pelas cidades do sul do Brasil. A coisa tá realmente feia. Eu não sei o que vai ser nesse verão. Sinceramente, estou preocupadíssimo com o verão. Uma onda de calor potencial de gerar recordes está prevista para esta semana. De acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, 6 estados serão afetados, além do Distrito Federal. Então, atenção quem mora em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. A expectativa é de que temperaturas máximas estejam próximas ou acima de 40 graus. E o centro-oeste e o sudeste deverão ser as regiões mais afetadas entre quarta e quinta-feira. O Estael Cias, meteorologista da Metsul, explica que o calor será causado por um corredor de vento nas camadas baixas da atmosfera. Em termos leigos, a corrente de jato em baixos níveis é uma corrente de ar estreita encontrada na baixa atmosfera, atuando entre 1 ou 2 quilômetros de altura. Isso tudo tem a ver, claro, com o fenômeno que a gente está passando por aí, o El Niño, né? Mas obviamente tem reflexos da emergência climática que a gente está vivendo. Vão se acostumando, não vai ser rápido resolver esse negócio, se é que a gente vai resolver. Essa é a grande questão. Tenho falado muito sobre emergência climática aqui e sempre falo isso e vou repetir. Isso não vai ser resolvido com reportagem jornalística, não vai ser resolvido com eleger o Lula, não vai resolver nada disso, porque não é uma resolução de curto prazo e ela não depende do voluntarismo, né, de uma ou duas pessoas e nem do acaso. Então, olho nisso que a chapa está esquentando de fato. Aqui rapidamente eu tinha separado, né? O Pimenta vai se encontrar com o pai do Julian Assange no Planalto também, né? O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, Paulo Pimenta, vai receber na tarde de hoje o John Shipton, pai do fundador do Wikileaks, Julian Assange. O Shipton estará no Brasil para participar da pré-estreia do filme Itaca, a luta de Julian Assange, que chegará aos cinemas oficialmente no dia 31 de agosto. Além de Brasília, o John também vai passar por Porto Alegre, onde estaremos conversando, Rio de Janeiro, São Paulo e Recife para promover o documentário. Então fiquem de olho aí que o filme vai se espalhar pelo Brasil também depois do dia 31 de agosto, né? Aliás, falando sobre calor, Jimmy, liga o ar-condicionado pra gente, que por enquanto é o que salva a nossa vida, né? Olha, muita gente preocupada com o que está acontecendo com a empresa 123 Milhas, né? A empresa cancelou vários pacotes de férias que as pessoas já tinham comprado para os próximos tempos. E agora o Jornal o Globo traz uma matéria dizendo que a crise da 123 Milhas e da Herb, que é uma outra empresa que faz esse tipo de serviço, expõe fragilidade da venda de pacotes flexíveis. A crise da 123 Milhas, que surpreendeu clientes ao anunciar na sexta-feira a suspensão de pacotes e emissão de passagens da sua linha promocional, a Promo, previstos para o período de setembro a dezembro deste ano, quando muita gente já se programou para férias, né, e muita gente vai ficar na mão, já traz impacto para o setor de turismo. Além disso, expõe a fragilidade do modelo de venda de pacotes flexíveis, no qual o consumidor paga um preço menor por uma viagem sem data pré-definida, nem reservas confirmadas em empresas aéreas ou hotéis. Em maio, o governo já havia proibido o Herb de vender pacotes nesse modelo, depois que a empresa não conseguiu honrar viagens vendidas. Segundo representantes do setor de turismo, o cancelamento de viagens por essas plataformas deixa o consumidor inseguro. Além disso, já restringe e encarece o crédito a agências e operadoras. O ministro do Turismo, Celso Sabino, afirmou ontem que a 123 Milhas teve seu registro de cadastro na pasta suspenso, o que bloqueia o acesso a linhas de crédito de bancos públicos. O ministro disse ainda que o modelo de negócio de todas as empresas similares que atuam no setor de agências de viagens precisa ter sua viabilidade comprovada. É um problemão para quem já comprou as passagens, não tem o que fazer por enquanto, essa é a grande questão. E eu não sei exatamente como funciona esse setor aqui. Eu tive uma experiência péssima uma vez de vender milhas para uma dessas empresas, né? Tem várias dessas, né? Essa 123 Milhas é uma delas, mas quem viaja, quem passa por aeroportos já viu que aquele túnelzinho que leva para o aeroporto, né? Também chamado de finger, né? Tem propaganda dessas empresas, né? Que escalaram muito nos últimos anos. Teve uma vez que eu tinha umas milhas para vencer e vendi para uma empresa dessas. E aí, um determinado dia, eu recebi uma ligação no meu celular, né?
atendi, e aí era a pessoa da empresa, eu não vou falar que empresa era, né? Porque eu não sei se isso é permitido ou não, mas eu achei estranhíssimo, dizendo que as minhas passagens seriam usadas por outras pessoas, porque eu tinha vendido minhas milhas, tudo bem, beleza, né? Mas aí dizendo que se a companhia aérea ligasse para mim, perguntando se eu estava embarcando no voo, eu tinha que confirmar que era eu. Mas o negócio é que não era eu, né? Eu tinha vendido as minhas milhas. Fui lá, vendi minhas milhas, sei lá, meia dúzia de milhas que eu tinha lá, que estavam para vencer. E aí, aparentemente, isso era meio esquisito, né? Me pareceu um negócio na margem do ilegal, assim, porque, como assim? Eu vendi minhas milhas, aí vocês operem esse negócio aí, sei lá o que vocês vão fazer com isso, né? O negócio tem propaganda na televisão, tem propaganda em aeroporto, tem site, né? Aceita cartão de crédito. Assim, como que o consumidor vai saber se aquele negócio é um negócio legal ou não? Ou se opera na margem da licitude? Sei lá, eu, né? Não entendi. Eu falei pra moça, ó, eu não vou dizer coisa nenhuma. Lá vou eu mentir. Imagina, liga uma companhia aérea para você e fala, senhor Leandro, o senhor está no aeroporto agora para embarcar para o voo para Recife? Aí você fala, sim, e você não está. Eu falei, absolutamente eu não vou fazer isso. Claro que não, né? E aí desliguei o telefone e nunca mais entrei em contato com essa gente, porque eu achei estranhíssimo o modelo de negócio deles, né? Agora estamos vendo que aparentemente, nesse caso aqui, as companhias estavam escalando, vendendo pacote promocional adoidado e deve ter dado um gargalo nesses meses, né? Você tem vários pacotes com datas em aberto e aí, de repente, uma quantidade considerável de pessoas decide viajar ao mesmo tempo por esses acasos do destino, sei lá eu por que aconteceu isso, né? Tudo a se investigar ainda. E aí a companhia, são 2, 3 milhas, ficou possivelmente sem a possibilidade de comprar passagens aéreas para fazer com que essas pessoas fossem viajar. Acho que essa é a grande questão desse negócio, né? Então é um negócio de risco mesmo. Veremos o que acontece nos próximos capítulos, né? Na África do Sul, Lula participará de retiro de líderes dos BRICS. Veja a agenda dessa terça-feira. O Lula está lá na África do Sul, né? E a principal agenda do Lula, nesse caso, vai ser iniciar as discussões sobre a tal da moeda única dos BRICS, que, como eu falei ontem, né? Não é moeda em dinheiro, não vai ter papelucho, tá? Não vai ter a nota de 10 lulas. 10 lulas reais, tá bom? Pessoal preocupado aí, né? Muita gente preocupada, né? O Paulo Guedes, quando era ministro da Economia, sugeriu que o Mercosul tivesse uma moeda única. Aí o pessoalzinho aquele achou o máximo, né? Depois, quando o Haddad falou a mesma coisa, o pessoalzinho aquele não gostou, né? Então a conveniência política, ela vai e vem também, né? Não é uma moeda, tá, gente? Não vai ter papel. É um índice. É um índice para negociar que vai ser criado para tentar driblar em muitas negociações o dólar, como eu expliquei ontem, né? Para você negociar hoje no mundo todo, os países precisam negociar em dólar. Só que você não tem dólar moeda, você não tem, né? O Banco Central da Argentina não tem dólares praticamente. Mas se tivesse, né? Se os tivesse, não seria necessariamente a moeda. Você precisa comprar títulos da dívida americana. Qual é a beleza disso tudo para os Estados Unidos? Todo mundo que vai negociar em dólares tem que ter títulos da dívida dos Estados Unidos, porque elas são a grande moeda, né? Elas são a garantia de que você tem um título na mão, que é um bom título, que vai ser pago, né? Não é um título podre, até hoje, né? Aliás, esses dias diminuíram a nota de crédito dos Estados Unidos, né? O Brasil vai virar a Venezuela. Não, vai virar os Estados Unidos. Não vai virar nada. Eventos adiados, né? Todos esses. Brasil virar Venezuela, adiado. Brasil virar Argentina, adiado, né? Dólar a 8, adiado também, todos, por enquanto. E aí você financia a economia americana, que as pessoas, né, os países ficam comprando títulos da dívida dos Estados Unidos. É uma beleza, né? Por isso que os americanos, obviamente, estão esperneando em relação à criação dessas moedas ditas paralelas, podemos chamar assim, né? Não são paralelas, né? Paralela é uma coisa feia, né? Essas moedas alternativas, essas novas moedas que eventualmente serão criadas. Lula chega ao lado de Dilma para participar da cúpula dos BRICS na África do Sul, reporta hoje aqui a Folha de São Paulo. Aliás, a Folha mandou alguém para lá, Ricardo de la Coleta, mas não diz aqui se está na África do Sul ou não. Acho que não, né? Porque quando está, coloca-se... Ah, não, tá aqui sim. A Folha mandou o Ricardo de la Coleta, repórter, para Joanesburgo.
Ao desembarcar em Joanesburgo, na cúpula dos BRICS, nessa segunda-feira, o presidente Lula tinha ao seu lado não só a primeira-dama, que o acompanha com frequência em suas viagens internacionais, mas também a ex-presidenta. Eu sempre gosto de fazer isso, né? A ex-presidenta Dilma Rousseff. Se a pessoa pediu para usar presidenta, e isso é aceito pela língua portuguesa, por que não usar? Eu tenho um negócio com isso. Parece birra, né? Qual o problema de usar presidenta? Se a pessoa pediu para que se usasse presidenta. Dilma Rousseff, né? Que volta por cima da Dilma, né? Que loucura, né? Tá a Dilma agora lá desembarcando do avião. Presidenta do Banco dos BRICS, né? Quem quer dinheiro? Né? A Dilma tá fazendo assim agora. Quem quer dinheiro? Quem? Deixa eu ver quem falou mal de mim aí. Você? Não, você não. Quem falou que o impeachment não era golpe? Você falou? Não, você não vai ganhar dinheiro. Claro que a Dilma não vai fazer isso, né? Mas tá muito boa esse arco narrativo da história da Dilma, né? Agora todo mundo que quer dinheiro dos BRICS vai ter que ir lá pra China, sentar na frente dela, falar, presidenta, tudo bem? Tudo jóia? A Dilma vai falar, não, tudo jóia não, né? Tudo jóia tá com a família Bolsonaro. Que história, né? E aí, notícia de ontem também, no mesmo dia em que Dilma está desembarcando em Joanesburgo, na sua primeira grande viagem internacional, como presidenta do Banco dos BRICS, assim conhecido, né? O banco que ela comanda hoje. Notícia da Agência Brasil, que saiu ontem, o TRF-1, Tribunal Regional Federal 1, mantém arquivamento de ação contra Dilma Rousseff. Sabe que ação é essa aqui? Você tem ideia? Isso aqui não é uma ação qualquer, né? Eu acho que os colegas da Agência Brasil podiam até ter colocado no título. Isso aqui é a ação das pedaladas fiscais. A Dilma já tinha sido inocentada na primeira instância e agora o tribunal confirmou que as pedaladas fiscais não constituem crime. Aliás, pedaladas fiscais que foram devidamente, reforçadamente legalizadas logo depois que a Dilma foi tirada do poder, né? Pelo governo do senhor Michel Temer. Por unanimidade, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, sediado em Brasília, manteve nesta segunda-feira a decisão que arquivou uma ação de improbidade contra a ex-presidenta Dilma Rousseff sobre o caso das pedaladas fiscais. As acusações basearam o processo de impeachment de Dilma em 2016. A decisão também beneficia outras pessoas que entraram nesse caso, já que crime não é, né? Então, o Guido Mantega, o Aldemir Bendini e o Arno Augustin, e também o presidente na época do BNDES, Luciano Coutinho. A 10ª turma do TRF julgou uma apelação do Ministério Público Federal contra a decisão. Então a Dilma ganhou na primeira instância, o MPF foi lá e falou, não quero recorrer. E aí agora perderam de novo, né? Dilma e os demais integrantes do seu governo foram acusados pelo Ministério Público Federal de improbidade pelo suposto uso de bancos públicos para maquiar o resultado fiscal, atrasando por parte da União repasse de valores às instituições, o que ficou conhecido na época como pedaladas fiscais. No processo que tramitou em Brasília, Dilma e Mantega foram excluídos do processo. Em seguida, o processo contra os demais acusados também foi arquivado sem resolução de mérito, ou seja, não foi analisado por falta de fundamentação das acusações. Na sessão desta tarde, o colegiado do TRF julgou a apelação do MPF contra o arquivamento em primeira instância. Por 3-0, ou seja, por unanimidade no TRF, a turma manteve o arquivamento. Durante a sessão, o advogado Eduardo Lasmar, representante de Dilma, reiterou que a ex-presidente não participou das operações dos bancos. O Ministério Público não conseguiu imputar uma conduta à então presidenta da República, muito pelo contrário. Ora diz que não sabia, diz que sabia, diz que ela deveria saber, diz que deveria ter confrontado seus ministros. Não há nenhuma descrição de dolo. Então, primeiro jogaram o país no caos
com o impeachment da Dilma, que foi o que aconteceu, né? De 2016 para cá. Nada foi como antes, essa é a grande verdade. Uma vingança política na época, basicamente isso que aconteceu, como vimos. Vocês são muito exagerados de chamar de golpe. Será que já dá para chamar de golpe, né? Ou será que o pessoal que falou que era exagero precisa de mais alguma coisa? Será? Será que o Ministério Público vai poder recorrer isso aqui para o STF, por exemplo? Daí lá no STF, daí depois que for arquivado de novo, depois que mais um tribunal disser que não foi crime, será que as pessoas vão voltar atrás ou tem gente que continua batendo no peito, né? Com a sua burrice orgulhosa, né? Então tá aí, Dona Dilma, né? Dando a volta por cima. Hacker Delgatti é condenado a 20 anos de prisão por invasão de contas da Lava Jato. A 10ª Vara da Justiça Federal de Brasília condenou na segunda-feira o programador Walter Delgatti Neto, conhecido como hacker da Vaza Jato, a 20 anos de prisão, mais multa pelo caso da invasão do Telegram de autoridades em 2019. A decisão é do juiz Ricardo Augusto Soares Leite, que sentenciou ainda outras 6 pessoas. Os crimes atribuídos ao Delgatti são de invasão de dispositivo informático, organização criminosa, lavagem de dinheiro e interceptação de comunicações. Cabe recurso ainda da decisão. Vamos só destrinchar rápido aqui para vocês entenderem como é que foi a decisão, tá, gente? Os dois crimes principais, digamos, dessa decisão, que são atribuídos a ele são invasão de dispositivo informático, tá? E interceptação de comunicações. Isso aqui são 2 crimes diferentes, tá bom? E aí, junto com isso, o que aconteceu? O Ministério Público, na ação penal que moveu contra o Delgatti, e o juiz aceitou isso, colocou também organização criminosa, porque chegaram à conclusão que eles agiram em várias pessoas para cometer esses crimes. Lembrando que o Delgatti sempre falou que agiu sozinho, eventualmente com a ajuda de 1 ou 2 pessoas, mas nos depoimentos do Delgatti ele diz que ele muito mais usou essas pessoas do que aquilo era uma organização criminosa. Ele usava a internet de uma pessoa, o computador da outra, aquela coisa toda, né? Então, e sempre falou muitas vezes que essas pessoas, muitas delas não sabiam exatamente o que estava acontecendo, tá? Só que, para a acusação, você colocar várias pessoas no processo e condená-las, você consegue tipificar como organização criminosa. Esse é um dos grandes debates que está colocado nesse caso. E a lavagem de dinheiro também é um crime, para quem não sabe, né, e ninguém é obrigado a saber, a lavagem de dinheiro é um crime que não existe sozinho. Você não pode ser condenado só por lavagem de dinheiro. Tem que ter um crime que gera lavagem, né? Então você não tem como lavar dinheiro se você não cometeu um crime antes, se você não produziu dinheiro sujo para ser lavado. Capito? Beleza? Então assim, eu li a decisão ontem, tá? Eu vou esperar os comentários que possivelmente teremos no ICL Notícias primeira edição hoje. Gostaria muito de ouvir o comentário de juristas de fato, que não é o meu caso, obviamente, né? Eu conheço esse caso aqui, mas eu não sou um especialista. Mas eu vou colocar algumas coisas aqui. Primeiro, os crimes de invasão de dispositivo informático e interceptação de comunicações, isso aí, no máximo, a pessoa pegaria 3, 4 anos de cadeia, tá? Máximo. São crimes de menor potencial ofensivo. Vocês imaginem alguém que vai ficar preso por 20 anos, se essa decisão não for reformada, né? E depois, claro, talvez não fique os 20 anos preso, mas uma condenação de 20 anos, em regime fechado, inicialmente fechado, por ter invadido os celulares. Como exemplo, ontem, nas redes sociais, as pessoas falaram, por exemplo, que o assassino da Daniela Pérez pegou 19 anos. Então a gente está falando de uma pena, que é uma pena comparável a pessoas que cometeram crimes hediondos. Assassinato, né? Estupro. Isso é uma pena de 20 anos. De início me parece absurda a tal da dosimetria da pena. Por que é que ela foi inflada desse jeito na decisão, tá bom? Por quê? Porque conseguiram fazer colar a tese de organização criminosa, que a defesa do Delgatti contesta,
dizendo que aquelas pessoas não agiram como uma organização criminosa, isso era uma coisa dele, Delgatti, e que eventualmente ele contou, muito mais usou as pessoas do que contou com elas, e também colocaram o crime de lavagem de dinheiro, o que pra mim, de novo, eu vou esperar o comentário de gente que conhece o assunto. Pra mim, eu tô acostumado a ler processo também, né? Basicamente, a parte da minha rotina também ler processo. Ler inquérito, ler decisão da justiça, né? Eu não entendi por que entrou lavagem de dinheiro, sabe por quê? Porque o juiz fala o seguinte, o Delgatti, inicialmente, tinha a ideia de vender as mensagens da Lava Jato. Ele tinha essa ideia. Ele chegou a pensar, inclusive, num preço, segundo está na decisão, R$200 mil. Isso é o que está na decisão do juiz, tá? E pensou, inclusive, em tentar vender para a Folha e para a Veja. Isso tudo o Delgatti na cabeça dele, tá? Tentou, então é engraçado, né? Aliás, o Merval Pereira, né, falou, não, olha, né, tem que ver quem pagou pelas mensagens, né? Obviamente tentando colocar essa mancha de reputação em cima do Intercept. O Merval, na decisão do juiz, os possíveis compradores na cabeça do Delgatti, tá, gente? Porque isso não aconteceu, isso está na decisão do juiz também. Seriam a Folha e a Veja, não o Intercept. Então, Merval, hoje você pode comentar lá na Globo News esse pedaço da história, já que ele interessou tanto, né, por uma correção jornalística mesmo, já que interessou tanto ao Merval Pereira o fato de que eventualmente alguém teria pago pelas mensagens, eu acho que por uma questão ética, o Merval tem que pegar a decisão hoje e fazer o que eu fiz ontem. Primeiro, ler a decisão, né? Nós já sabemos que o Merval não sabe escrever, o único cara que não sabe escrever está na Academia Brasileira de Letras, o único cara que não sabe fazer jornalismo e trabalha como jornalista. Agora, ler, eu acho que ele sabe. Então, Merval, leia a decisão e por uma questão ética, você vá ao ar hoje na Globo News e fale, olha só, o Delgatti queria, realmente o Delgatti queria vender as mensagens, né? O que eu falei não era fora de propósito. Para quem ele pensou em vender, Merval? Para a Folha e para a Veja. Vamos ver se o senhor tem coragem de falar Folha e Veja. Folha e Veja no programa da Globo News hoje. Quero ver. Quero ver onde é que está o peito para bater e falar. Não, olha só, ele pensou vender, ele queria vender por R$200 mil. É, para quem? Ah, na cabeça dele, quem poderia comprar era Folha e Veja. Né? Se fosse Intercept, o cara ia falar fácil, né? Folha e Veja, acho que não vai sair da boca não, né, Merval? Essa coragem o senhor não vai ter não, né? Achou que ia ser mole comprar essa briga, né, Merval? Se deu malzão demais. Bom, essa venda não aconteceu, o próprio juiz fala diante da resistência de jornalistas de comprarem esse tipo de material. Gente, até pode ter no Brasil, e aí eu vou colocar entre aspas, jornalista que compra e vende coisa, tá? Tá? E a gente sabe por boatos de orelhada que eventualmente pode ter. Agora, você não vai lá chegar, bater na porta da Folha, vender material. Isso não vai acontecer, tá bom? Não tenho essa ilusão. Na Veja também não vai acontecer. Tanto é que o Delgatti não teve sucesso nisso e o próprio juiz fala, então ele entrou em contato, passou a buscar um jornalista para passar esse material. E esse material foi passado sem dinheiro, de graça. Então, eu não entendi exatamente onde entra a lavagem de dinheiro. Se o Delgatti não vendeu esse material, é a lavagem de dinheiro em relação ao quê? Aí o juiz fala que foram encontrados dinheiros nas contas do Delgatti, de outras pessoas, né? Que tinha ali um esquema para depositar em várias outras contas, para fazer ocultação de dinheiro. Só que ele cita essa grana do grupo de crimes que eles teriam cometido no passado, que eram crimes de estelionato. Que aparentemente, ou a decisão está escrita de modo muito confuso, ou realmente eu não entendi. Aparentemente não tem relação com o que foi feito na Operação Spoofing. Uma coisa é os crimes que eles cometeram anteriormente, e cometeram, o próprio Delgatti já falou sobre isso, né? De estelionato. A outra coisa é a invasão dos celulares dos procuradores. Se eles não venderam e não oferiram lucro com essa invasão, por que é que eles foram condenados por lavagem de dinheiro? Eu, sinceramente, li e reli, li mais um pedaço de manhã, não entendi. Não entendi. Eu não sou advogado do Sr. Walter Delgatti, né? Já falei algumas vezes sobre ele, é um personagem complexo, eu acho que fez coisas importantes e cometeu crimes também, o próprio Delgatti sabe disso, fala sobre isso.
Mas eu achei exagerado. 20 anos de prisão é o que pega geralmente no Brasil um assassinato. Quando você dirige bêbado e mata alguém no trânsito, não pega nem isso às vezes. Em várias vezes não pega isso, na verdade. Então concluímos, né, que o celular do senhor Sérgio Moro, do senhor Deltan Dallagnol, é mais importante do que a vida de um ser humano que é morto na estrada. Essa é a conclusão que a gente pode chegar. Achei exagerado, tem um gostinho de corporativismo e um gostinho de vingança nessa história toda. Vamos esperar para que juristas de fato analisem isso, mas de todo modo a defesa do Delgatti deve recorrer, né? E uma coisa curiosa, eu publiquei ontem lá no meu Twitter, que é o seguinte, olha só que curioso isso. É mais uma curiosidade mesmo, né? Mas mostra um pouco como as coisas andaram no Brasil nos últimos tempos. Quando o Sérgio Moro grampeou de modo ilegal, e isso não é a minha opinião, isso foi o que disse o Supremo Tribunal Federal. O Sérgio Moro grampeou de modo ilegal e vazou a conversa de modo ilegal de uma pessoa com prerrogativa de foro, o que ele não poderia fazer. Essa pessoa simplesmente era a presidenta da República, a Dilma. Então o Moro foi lá, grampeou a Dilma, não poderia ter grampeado a Dilma, estava fora do horário de grampo, inclusive, mesmo que fosse uma pessoa que ele pudesse grampear, ele já não podia mais, porque não estava mais no horário. A conversa aconteceu fora do horário em que a autorização para o grampo já tinha se encerrado e ainda divulgou aquelas mensagens na época. Se eu não me engano, inclusive para a Globo News, né? Para a Globo News. Aí, o Moro, a grande discussão na época seria que o Moro deveria ser acusado, formalmente, por ter violado o artigo 10 da Lei 9.269 de 1996, a Lei das Interceptações Telefônicas. O Moro, na época, foi defendido pela imprensa comercial, por todos os puxa-sacos do mundo, pela Ordem dos Advogados do Brasil, pela Associação Nacional dos Juízes, a AJUF, né? É a AJUF que fala, né? A Associação dos Juízes Federais do Brasil, enfim. E aí o Moro foi ao STF, o Fachin, né? O Edson Fachin falou, pois é, não foi legal o que você fez. O Moro pediu escusas, que foi a piada que o Delgatti fez na CPI, aliás, na semana passada, né? O Moro pediu escusas e ficou tudo por isso mesmo. Qual é a grande curiosidade? O Delgatti, condenado a 20 anos de prisão, entre os principais crimes que pesam sobre ele, está exatamente o mesmíssimo artigo 10 da mesmíssima Lei 9.269 de 1996. O artigo do qual o Moro se livrou, Delgatti não conseguiu escapar. Curioso, né? Muita gente acha que quem deveria estar preso nesse momento não é o Delgatti, né? Muita gente acha, eventualmente, que quem deveria estar preso nesse momento é o Delgatti também, por eventualmente ter cometido os crimes que cometeu, mas também outras pessoas. Por exemplo, o senhor Sérgio Moro. Então, a uns uma coisa, a outros outra coisa, né? A uns uma passadinha de mão na cabeça, um pedido de escusas, ao outro 20 anos de prisão. Me soa estranho, né? Para lembrar, o áudio que o Moro soltou na época era o áudio do Bessias, lembram? O áudio do Bessias. Soltou um áudio dizendo que o presidente, na época o ex-presidente Lula, estava ali tentando operar para virar ministro da Dilma para escapar à lei. Essa foi a história que o Moro contou. Qual é o grande problema disso? Depois, com as revelações da Vaza Jato, das conversas que foram extraídas dos celulares dos procuradores pelo Delgatti, nós soubemos que o Moro tinha à sua disposição 22 áudios, 22 conversas do Lula com outras pessoas e liberou uma só. Qual o problema disso? Se ele liberasse as outras 21, veríamos que o Lula, na verdade, não estava operando para virar ministro da Dilma, na verdade, estava relutando a ideia. E a história toda era que o Lula estava tentando salvar o governo Dilma.
Como sabemos disso? Porque nós confirmamos com pessoas que falaram com o Lula na época, inclusive o Michel Temer. Michel Temer falou, sim, tive esta conversa com o Lula na época. E nós falamos, presidente, essa conversa foi grampeada pelo Moro e o Temer não sabia. E até hoje nunca ouvimos esses grampos, não sabemos onde estão. Hein, Sérgio Moro? Onde estão esses grampos? O que o senhor fez com esses áudios? Uma boa pergunta, né? O STF tornou a Carla Zambelli ré após perseguição com arma de fogo, né? A pistoleira dos Jardins, aquela cena dantesca, né? Por 9 votos a 2, agora a Carla Zambelli é oficialmente ré, terá que se defender desse processo. Defesa de Jair Bolsonaro ignora a TCU para tentar afastar crime de peculato nas joias. Notícia do Marcelo Rocha, lá na Folha de São Paulo, a defesa do Bolsonaro tenta afastar a suspeita de peculato no caso da venda de joias recebidas por autoridades estrangeiras, afirmando que o ato estaria enquadrado, no máximo, em uma infração administrativa. Uma das hipóteses consideradas pelos investigadores, o crime de peculato consiste no ato de apropriação por funcionário público de dinheiro, valor ou bem público, ou particular de que ele tenha posse em razão do cargo. Fica configurado também quando há desvio desse bem para proveito próprio ou alheio. A pena de 2 a 12 anos de prisão, além de multa. Os advogados do Bolsonaro agora dizem que ele tinha o direito de vender as joias e apenas atribuem um equívoco ou desinformação por parte da assessoria da presidência sobre o que o Bolsonaro fez. Detalhe, falei ontem aqui no Desperta e nós vimos também no N1. O Bolsonaro deu uma entrevista em março para o amigo jornalista dele da CNN, e não falo isso com ironia nenhuma, isso é uma informação, o jornalista é amigo do Bolsonaro. Tem problema? Não tem problema nenhum. Isso é uma informação que eu mereço saber e vocês merecem saber também, né? O Bolsonaro falando, eu sei que eu posso ficar com esses presentes, o que também não pode, tá? Mas não posso vender. O Bolsonaro falou em março, eu sei que não posso vender. Agora a defesa do Bolsonaro está dizendo que ele tinha o direito de vender, mas se equivocou. Então, dona defesa, eu sugiro que vocês assistam a entrevista, porque o cliente de vocês está falando uma coisa e vocês estão falando outra. Isso é uma contradição evidente, né? Que vai ser explorada com certeza na acusação. Uma matéria muito rápida, mas interessante lá do UOL, né? Criatura contra criadores. CPI do 8 do 1 vira inferno para os bolsonaristas. Isso aqui são os bolsonaristas que pediam a CPI, né? Do 8 do 1, ficaram enchendo o saco de todo mundo. Queremos a CPI do 8 de janeiro, porque o Lula, porque o Dino, porque os infiltrados, porque o MST, porque o Che Guevara, porque o Fidel Castro, porque o Foro de São Paulo. Encheram o saco até que conseguiram, né? O governo não queria essa CPI do 8 de janeiro por um motivo muito simples, porque a investigação da Polícia Federal sobre o 8 de janeiro, no inquérito que corre no Supremo, estava andando e andando bem. Lembrando que nós temos mais de 1.000 pessoas que foram denunciadas no STF, já tem mais de uma centena que viraram réus da ação. Então o PT falou, né? O governo falou, não, a gente não quer essa CPI. Afinal de contas, o governo precisa andar também, né? O governo precisa trabalhar. Eu sei que o bolsonarismo não está acostumado com isso, mas, né? Se jogar uma carteira de trabalho perto dos bolsonaristas, todo mundo se joga no chão, né? Com a mão na cabeça. Mas a CPI passou também como uma forma do Arthur Lira pressionar o governo. Esse era o jogo na época, né? O Arthur Lira aceitou, a CPI passa, estava na mão dele aceitar ou não, presidente da Câmara. E aí eu vou ter um elemento de pressão em cima do governo. Mas o jogo virou, não é mesmo? E agora esses deputados e senadores todos os dias são, como diz meu filho, trollados, né? São trollados na internet, né? As pessoas agradecendo a eles por eles terem criado a CPI do 8 de janeiro. Então eu vou mandar aqui meu muito obrigado também, né? Parabéns para vocês, viu? Tá sendo ótimo, muito obrigado. Se não fosse pela CPI, gente, não teríamos os 17 mil e-mails do Mauro Cid. Esses e-mails só existem, só estão a público por causa da CPI, que pediu as quebras em relação ao Mauro Cid e as conseguiu.
17 mil e-mails do Mauro Cid e dos outros ajudantes de ordens, né? Não são só do Cid. Então, o nosso muito obrigado de hoje vai para todos os deputados e senadores bolsonaristas que encheram a patavina de todo mundo para fazer CPI. Tá aí a CPI, muito obrigado, viu, gente? O ministro da Defesa pediu informações da PF para punir militares golpistas e o Exército fala em proteger a própria reputação. Agora tá um jogo, né? O Exército está tentando pressionar aqui e ali para fazer contenção de danos, né? Para a coisa chegar no máximo aí no Mauro Cid. Se puder poupar o pai dele, o senhor Lorena Cid, do caso das joias, tanto melhor. E também tem todo o outro caso denunciado pelo Delgatti, de que ele foi 5 vezes no Ministério da Defesa, falou com militares, isso tem envolvimento do ex-ministro da Defesa, tem envolvimento do ex-comandante do Exército, né? Então agora a caserna está se organizando, inclusive mandando mensagens em off para a imprensa todo dia, né? Manda um off aqui, manda um off lá. Tem jornalista que gosta de ser pombo correio de milico, né? Eu nunca vi coisa igual, né? Alto comando está preocupado. Quem é alto comando? Quem? Quantos generais tem no alto comando? 15? Os 15 estão falando a mesma coisa? Então por que eles não falam publicamente isso? Essas pessoas não têm boca? Não têm rosto? Se o alto comando quer falar alguma coisa, então fala alto comando. Faça uma nota pública. Chama uma coletiva de imprensa, enfrente a sociedade civil. Vocês militares estão com medo de enfrentar a sociedade civil, é isso? Ou vocês só sabem enfrentar a sociedade civil, como disse muito bem o Chico Pinheiro ontem, no ICL Notícias, segunda edição, quando é para fazer o que fizeram em Canudos? Né? Bombardeando e metralhando as pessoas lá. É só assim? Ou como fizeram a partir de 64? Torturando civis, matando civis, desaparecendo com civis. É só assim que você sabe enfrentar? No debate democrático vocês não sabem? E vocês têm que mandar recadinho por jornalista? E o ministro da Defesa, né, o José Múcio, vamos combinar, né? Agora ele pediu para a PF, se a PF tem informações sobre quem teria encontrado o Delgatti no Ministério da Defesa. Ô Múcio, a Folha já conhece 2. A Folha, em uma semana de investigação, já falou com 2 militares que encontraram o Delgatti no Ministério da Defesa, né? Tudo bem que a Folha tem repórteres competentíssimos. Agora, a Folha já descobriu 2. O senhor que está dentro da estrutura do Ministério, que foi o Ministério que menos de um ano atrás recebeu o Delgatti, o senhor está pedindo informação, o senhor está ligando para o Disque Amizade para pedir informação? Por favor, né? Gente, informação lá da coluna da Bela Megali no Globo, lembrando que essas colunas aqui, como é o caso dessa aqui, eu sempre gosto de frisar, tá? Isso aqui é uma coluna que foi produzida a partir de material em off, tá bom? Então, a gente traz aqui, lê para vocês, reputa isso aqui como sendo uma informação verdadeira, mas atenção, não tem ninguém na matéria falando isso. É uma coisa que a colunista está trazendo pra gente, então nós temos que tem coisa que eu vejo em off na imprensa que eu não trago aqui, porque eu olho ou eu falo com alguém, eu ligo para pessoas ou faço uma apuração e vejo que o meu público aqui no Desperta não merece ouvir aquilo e lermos aquilo juntos, porque vai confundir e não é certo que seja verdade, tá bom? Como esses offs do alto comando. Eu não trago essas coisas aqui. E se trago é para botar de um modo crítico, tá? Isso aqui faz sentido, né? Não precisaríamos nem do PL estar falando isso. É óbvio que qualquer ser humano que respire no mundo hoje e conheça o caso Bolsonaro, trabalha com a possibilidade do Bolsonaro ser preso e estar preso nas eleições do ano que vem. Então, isso aqui faz sentido, tá? O partido do Bolsonaro já trabalha com o cenário de Bolsonaro preso e fora de campo das eleições de 2024. Bom, fora de campo já está porque já está inelegível, né? O avanço das investigações da Polícia Federal sobre Jair Bolsonaro fez com que o PL colocasse no radar a possibilidade de não ter o ex-presidente em campo nas eleições de 2024. O presidente do partido, Valdemar da Costa Neto, tem deixado claro que seu plano é usar o Bolsonaro como principal cabo eleitoral para aumentar o número de prefeituras da legenda. Lideranças do PL apontam, porém, que na última semana aumentou a percepção que Bolsonaro pode ser preso até o ano que vem e que as chances de ele estar fora da cena do pleito municipal é tratada como real.
Até aqui, os planos do PL são ambiciosos. O presidente do PL quer aumentar a cerca de 300 prefeituras que a sigla já tem para 1.300. E com isso ter uma base mais sólida para ampliar o número de parlamentares no Congresso em 2026. Lembrando que o Brasil tem 5.500 municípios, né? Imagina se o PL abocanha 1.300. Já dá um terço do negócio, praticamente, né? O roteiro está traçado e as viagens de Bolsonaro e agenda em curso, especialmente em regiões onde ele foi vencedor da campanha eleitoral de 2022. Ou seja, o PL tinha planos, tem planos ainda, né? De botar o Bolsonaro no avião e levar o Bolsonaro para viajar, né? Então vai aqui, vai lá, vai aqui, vai lá. O Bolsonaro é um líder popular, um líder de massas. Isso ninguém nega. E é um excelente puxador de voto. Isso é. Não sabemos se no ano que vem ainda será, né? Porque a imagem do Bolsonaro está sendo deteriorada. Mas, de fato, ele é. Então, o PL, partido do Bolsonaro, obviamente, como qualquer ser humano no Brasil, já trabalha com a possibilidade de no ano que vem o Bolsonaro não poder entrar em um avião porque estará preso. Então, essa notícia já começa a mudar os planos do partido do Valdemar da Costa Neto. Temos que encerrar a rede? Muito bem. Jimmy apenas virou, olhou para mim, eventualmente não gostou da piada sobre o Flamengo, né? Eu só perguntei se o Flamengo ia jogar Libertadores essa semana, Jimmy. Não vai mais, porque não tá mais na Libertadores. Pessoal que nos acompanhou pela TVT, pela TV Quirimurê e pela Rádio Brasil Atual, muito obrigado, bom dia para todo mundo. Amanhã às 7 horas da manhã, ao vivo, estaremos de volta, tá bom? Tchau. Galera, o programa está acabando. Fiquem por aí porque vai começar daqui a 2 minutos o ICL Notícias primeira edição, fazendo o convite para quem não pegou no começo do programa, esta semana, na quinta-feira, às 19 horas, na sala de cinema Redenção, lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o pai do Julian Assange, o senhor John Shipton, estará em Porto Alegre, estará na sessão de pré-estreia do filme A Luta de Julian Assange. No final do filme, então assim, entrada gratuita, primeira coisa, entrada gratuita, Sala Redenção da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O filme começa às 19 horas, então chega mais cedo porque se a sala lotar, você vai ficar de fora, né? Entrada gratuita limitada ao número de lugares da sala. Assistiremos o filme juntos, eu estarei lá, e no final vai ter um bate-papo, e aí eu vou conversar com o John Shipton, o pai do Assange, e claro, vamos abrir para perguntas da plateia também. Então, se você mora em Porto Alegre, na Grande Porto Alegre, está passando por Porto Alegre, conhece pessoas que moram na cidade, que estão na cidade, convide as pessoas para assistirem o filme conosco na quinta-feira, dia 24, portanto, próxima quinta-feira, conhecido também como depois de amanhã. Muito obrigado a todo mundo que esteve por aí hoje, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela parceria nos comentários, pelos likes. Nós voltaremos amanhã, às 7 horas da manhã, ao vivo, e agora o ICL Notícias primeira edição está começando neste mesmo link, então você não precisa mexer o seu mouse, não feche a janela, não se mova, apenas respire, tá bom? Um beijo para todo mundo e tchau.